Bloco Direito, um convite Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com o prestígio do Major Frank Hernani Schweinitz, comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria, que nos contará a história do Colégio Tiradentes, um referencial em ensino público. Ilustre presença em nossos estúdios, seja muito bem-vindo, Major. Satisfação, Giovana, agradecemos mais uma vez o convite, é um prazer enorme participar do teu programa, tão conhecido e destacado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Que bom. Estamos à disposição. Eu que agradeço. Sua presença corrobora para o sucesso do jornal. Major, gostaria que você apresentasse aos nossos telespectadores o Colégio Tiradentes e como se deu a sua construção. O Colégio Tiradentes, a bem da verdade, ele na sua gênese, começou na década de 80, ainda em Porto Alegre, dentro da Academia de Polícia Militar. Foi o primeiro Colégio Tiradentes, que teve início já com a finalidade inicial de incluir somente meninos, que possivelmente, futuramente, seriam os cadetes da Academia de Polícia Militar. Com o passar do tempo, começaram a ser aceitas meninas também, e aproximadamente 2008, 2009, começaram a ser difundidos pelo interior do estado. Hoje, os colégios Tiradentes se encontram em número de 8, 7 em pleno funcionamento. Passo Fundo, se eu não me engano, teria sido o segundo. Depois veio Ijuí, Santo Ângelo, Santa Maria, São Gabriel e Pelotas, além do de Porto Alegre. Agora teremos o de Caxias, que ainda tem previsão de início das aulas este ano. Serão 8 Tiradentes integrantes dessa família, dessa rede administrada pela Brigada Militar, onde a equipe diretiva é composta por policiais militares e os docentes são cedidos pela Secretaria de Educação. É uma parceria que tem dado certo, Giovana. Sim, percebe-se, pelo Tanto sucesso que está sendo ampliada, E Exatamente. Os fatos, os resultados têm deposto a favor dessa proposta que parece ter funcionado muito bem. Certamente. E a unidade de Santa Maria, ela possui quantos anos de existência? Ela aniversariou em setembro do ano passado, completando 13 anos. Já 13 anos de existência. 13 anos. É importante nós ratificarmos que é um colégio público, Escola pública. Com matriz militar, não é, Major? Exatamente. E está localizado junto ao complexo da Brigada Militar. Junto ao 1º Regimento de Polícia Montada. Mas bem reforçando as tuas palavras, afastar um pouquinho aquele estereótipo de que é uma escola privada, e não é uma escola privada. Sim. É uma escola pública que deu muito certo. Muitas pessoas desconhecem essa informação, consideram que o Colégio Tiradentes teria que ser necessariamente uma escola privada. Existe essa informação, essa distorção, não sabemos exatamente o porquê da origem, mas ela existe. Ela existe, Mas a partir de agora, para o telespectador do jornal, vai ficar muito claro que o Colégio Tiradentes é um colégio público, Perfeito. E como é realizado o processo seletivo, o processo de inclusão dos alunos para que eles possam estudar na escola? E quanto à modalidade de ensino, Major Hernani? Devido ao número considerável de candidatos, não há como fugir a um processo seletivo. E o mais democrático que conhecemos no momento ainda é o concurso. Sim. Então, nos meses entre agosto e setembro, o Departamento de Ensino da Brigada Militar libera um edital informando como se dará o processo seletivo daquele ano. A nossa característica aqui em Santa Maria são 60 vagas. E elas seguem ali uma ordem de partilha para dependentes de policiais militares, para dependentes de bombeiros militares, haja vista que os bombeiros hoje são uma instituição apartada da Brigada Militar, para oriundos de escola pública e para a comunidade em geral, ou ampla concorrência. Ou seja, nós teríamos inicialmente 4 divisores ali para, de uma forma um pouco mais democrática, partilharmos essas vagas. Cada segmento concorre na sua área. Não havendo preenchimento pleno, busca-se na suplência esse preenchimento. Os alunos realizam um teste após a aprovação no exame intelectual, 25 questões de matemática, 25 de português, exame médico e depois uma testagem física.
e aguardam os resultados. Ótimo, essa informação é muito bem-vinda, né? Salientar que as vagas não são restritas para os dependentes, né, dos profissionais da área de segurança pública e que estão também disponíveis para a população. Para outros segmentos, elas são partilhadas, né? E o edital traz isso bem, de forma claro, bem esclarecida, né? bem didática, de fácil compreensão para os interessados. Major Hernani, em relação à qualificação do ensino, quais as estratégias, particularidades e as características da escola? A nossa matriz é militar. Nós enxergamos na disciplina um suporte formativo. É difícil dar continuidade a algo ou fazer com que ele se torne exitoso sem que tenhamos essa disciplina. E isso ali no nosso colégio é algo muito difundido, sem que isso represente qualquer tipo de hostilidade aos nossos candidatos, aos nossos alunos. Eles terão que usar um uniforme, elas terão que ficar com o cabelo preso, Sim. Os meninos com o cabelo curto, e alguns outros princípios precisam ser observados: disciplina, hierarquia, moral, ética, responsabilidade e cidadania. O colégio não se preocupa só com a questão pedagógica por si. Nós temos diversas outras atividades, desde o esporte a atividades culturais, desde gincanas, como eu já disse, culturais, que buscam premiar aqueles que se destacam intelectualmente, Sim. como também outros trabalhos de cunho social, gincanas, campanhas de agasalho, doação de sangue, coleta de alimentos, enfim, uma atividade muito lúdica que faz com que o aluno viva o colégio intensamente. Ele não é algo pura e simplesmente blindado, rigoroso, Sim. como às vezes a imagem nos vende. E outra coisa que precisa ser dita: a equipe diretiva é composta por policiais militares, mas a nossa coordenação pedagógica, a nossa supervisão escolar hoje, exercida pela professora Ana Paula Palmeiros, é uma área inviolável. Somente os profissionais opinam sobre aqueles setores. Eu não cometo ingerência nessas áreas. Sim. E essa observância a esses detalhes, esses diferenciais, eles permitem que essa parceria funcione. Com certeza. Exorcizando aquela imagem negativa, de repente um diretor do colégio sem formação pedagógica possa interferir na qualidade do ensino. Isso não existe. Esse divisor de águas é respeitado rigorosamente. Sim. Essa linha não sofre um fragmento de milímetro de afastamento. Realmente é um da retidão respeito de acordo com as áreas de atuação. de cada um. E, sobretudo, os valores da instituição Brigada Militar são levados à sala de aula, né? A sua disciplina, as suas regras e a grande preocupação com a formação intelectual, que certamente traz como uma consequência muito positiva, que é a aprovação no vestibular. Ela é uma consequência, Giovana. Ela se torna uma consequência de um ambiente onde o aluno é sabedor que ele precisa chegar no horário para poder sair no horário, Sim. fazer silêncio quando o professor fala, e o professor é a mais alta autoridade dentro de sala de aula. Ele é incontestável, ele é soberano, e professor não é tio, é professor. Os pronomes de tratamento são bem-vindos. Temos uma prática de reconhecer os alunos que se destacam meritoriamente, não só pelas suas potencialidades culturais, intelectuais, mas a solidariedade, como eu já manifestei nas várias áreas que atuamos, e é feito um reconhecimento a título motivacional. Nada que se pareça com uma competição que venha ferir, que venha apresentar derrotados. Não, a regra é que todos saiam vitoriosos. Certo. Major, considero importante você desmistificar em relação a esse rigorismo que ouve-se muito falar sobre a imposição de um regime severo, rígido na escola. Existe essa pecha, né, que os nossos alunos experimentariam algum tipo de bitolação. Nada melhor que questioná-los a respeito para saber se eles se sentem assim, né, tão hostilizados. Nós acreditamos que não. Nós entendemos e temos a convicção que os alunos que estão conosco se sentem muito à vontade naquele ambiente, porque eles se sentem valorizados.
Eles se sentem valorizados. O fato de usarmos pronomes de tratamento, de termos que prestar contas de alguns eventuais deslizes, isso é para a vida. Isso não é só no Colégio Tiradentes. E o fato de limpar aquilo que nós costumamos sujar também não costuma gerar nenhum trauma psicológico em nenhum aluno. Limpar a sala de aula que ele ajudou a sujar, e por que não os próprios sanitários que ele usa, mesmo que ele não faça em casa, isso não hostiliza de forma alguma. Isso é educação. Isso é educação. Nós acreditamos até que contribuímos nesse ponto, né? Nossos alunos não costumam reclamar. Certeza. Não costumam reclamar dessas atividades. Eles sabem que são eles que utilizam. Dentre outras pequenas coisas que nós poderíamos ficar enumerando exaustivamente, mas aí fica aquela pecha, né, Joana? Tem que conhecer o colégio, tem que ir para lá um pouquinho para ver todas as suas rotinas, né? Porque talvez não seríamos tão felizes numa síntese sobre o que é viver um colégio, embora ele esteja afastado assim da sua verdadeira potencialidade por 2 anos, por razões que todos sabemos, né? Sim. Toda a humanidade experimentou isso aí. Mas tão logo dias melhores se avizinhem, o colégio volta a funcionar na sua plenitude, em 2 turnos. Mas nesse momento a escola também se adequou, compreendendo o momento de mudanças necessárias. Tivemos o apoio dos pais. A família apoiando fica bem mais fácil, né? As famílias presentes entenderam a necessidade e o colégio precisou modernizar-se rapidamente e acreditamos não ter decepcionado. E quem melhor pode falar sobre isso são os nossos ex-alunos. É a propaganda ou a crítica mais confiável parte dos ex-alunos. Muito bem. Perfeito, Major. Ficou bem esclarecida todas essas questões, né? Para quem desconhecia a filosofia da escola, né? E na condição de comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria, qual a sua mensagem para os alunos, pais e comunidade, né? Quais são as expectativas para o futuro da escola, especialmente para 2022, ano que começamos a trilhar? Otimismo. Comecemos com otimismo. Tentar enxergar dias melhores com responsabilidade e mais uma vez fazendo um chamamento que é antigo, que não é nada personalíssimo, que eu não avoco a responsabilidade, hipótese alguma, que a família continue presente. Os pais estando presentes, independente daquele momento de afastamento dos filhos do ambiente escolar, e mesmo que retornemos ao presencial, que é um desejo pleno, a família tem que continuar apoiando. Ela não pode acreditar que mandou o filho para o colégio e fez a sua parte. Não, nós insistimos muito para que os pais, para que as mães, para que os responsáveis continuem sempre nesse processo de fiscalização, porque isso acelera, isso amplia, isso potencializa o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Eles vão render muito mais. Tendo a presença da família, no sentido de ajudar, de acompanhar, de se interessar pelo que está acontecendo e não de um afastamento, de um virar as costas, achando que o colégio vai resolver todos os problemas. Não, o colégio é um facilitador, mas essa responsabilidade a família não pode transferir. Então é um pedido que nós fazemos, porque nós já estamos sendo atendidos. Nós gostaríamos de multiplicar esse entendimento, até mesmo para que em outros colégios isso seja tão latente, tão presente quanto é no Tiradentes, para que esse êxito seja multiplicado, porque esse Estado e esse país precisam disso. Importante suas colocações, linda mensagem. Eu agradeço a sua disponibilidade e esclarecimentos relevantes sobre o Colégio Tiradentes, que ao longo dos anos vem demonstrando solidez e tradição em apresentar um aprendizado de excelência, né, estando entre os mais conceituados colégios públicos do estado do Rio Grande do Sul. Foi um privilégio tê-lo aqui em nossos estúdios. O privilégio foi meu, agradeço o convite, estamos sempre à disposição e cumprimentos pelo teu trabalho. Obrigada, volte sempre, Major. Voltaremos. E na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a empresária Daiane Pullman Velasquez. Volto ao pós-intervalo.